Fala, jovens! Tudo bem? Eu sou Diógenes com vocês, mais uma vez, podcast sem pressão. Colégio aprovado, semana UERJ, exame de qualificação, primeira prova assim mais quente do ano. E aí a gente resolveu trazer uma galera de ponta aqui para bater um papo sobre algo que sempre deixa todo mundo meio ansioso, um pouquinho ansiosa, que é o livro que o UERJ adota, né? Afinal, da questão 9 a 22, 14 questões, no total de 60, a gente está falando de mais de 20% da prova. Ou seja, ignorar o livro ou não ter um bom desempenho no livro, seu A vira B, seu B vira C e por aí vai. Mas a gente veio exatamente para dar aquela mãozinha nessa semana decisiva. E para fazer esse podcast, a gente montou um clube do barulho aqui. Vou deixar eles se apresentarem. Fala o nome pra galera. Oi, eu sou a Manuela, faço parte do pré do aprovado. Oi, gente, eu sou a Ana Colli, sou aluna do 3º ano do aprovado. Sou a Marcela Prati, professora de literatura, cultura literária aqui do Colégio Aprovado. Isso aí, né? Estamos com uma representante aí da área de linguagens, obviamente, para tratar de um livro adotado por um vestibular. A gente precisa de quem conhece, de quem domina, né? E trouxemos 2 alunas, porque a ideia do podcast é exatamente isso. Agentes diferentes, sujeitos diferentes, para que a gente possa estar fazendo a comunidade participar, né? E aí, pré-vestibular, 3º ano, 2 instâncias que estão respirando essa semana, refazendo questões. Antes do livro, vamos falar sobre isso. Tá ansiosa? Sim, é muito difícil, assim, controlar as emoções nessa semana, porque a gente fica pensando pelo desempenho que a gente tem nos simulados, mas aí quando chega na UERJ é diferente, fica com medo de, será que vai dar bom, será que não vai? Mas tem que seguir muito com o estudo, o esforço que a gente fez e pensar nisso que vai dar bom. Isso aí, agora é pegar o direcionamento da equipe que é fera, né? É. Vamos que vamos. E você, tá ansiosa? Como é que tá? Olha, não tem como não estar, né? Assim, principalmente talvez eu, que primeira vez que é pra valer, né? As outras vezes foram só simulados. Então é nervoso e uma expectativa que você não sabe se vai se concretizar, né? Você trabalha o ano, uma metade do ano, pra ver se um resultado chega, mas acho que vai dar tudo certo. Tomara. É isso aí. É uma provinha num momento bem legal, né? Porque a gente tá falando de junho, né? Início de junho. Isso. Momento da gente refletir como é que foi o nosso estudo, como é que não foi, como é que foi o processo, onde a gente foi bem, onde a gente não foi. Então ela também serve para dar uma alinhada. Professora, ainda estou aqui. Um título fantástico, né? Marcelo Rubens Paiva. O filme acabou fazendo muita gente que não tem a menor ideia da literatura conhecer um pouquinho, né? Do autor. Mas o livro é anterior, e livros são sempre mais poderosos que filmes, apesar de muita gente não saber disso. Você gosta do livro? Você curte o livro? O que você pode falar pra gente do livro do autor independente da UERJ? Independente da UERJ. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a UERJ coloca a votação popular, né? Então, assim, a gente escolheu esse livro, acho que tinha 3, 4 opções, né? E ainda estou aqui, eu acredito que tenha sido por conta do filme, né? E a gente tem esse livro, que é uma autobiografia, mas a gente, como professor de literatura, a gente classifica ele como autoficção, a gente está falando isso nas salas, né? Que o autor, ele começa abrindo como se fosse um livro de memórias da família, mas a diferença de autoficção para autobiografia é que ele insere dados que não precisam ser fidedignos, né? Então a gente tem a gente tem que saber essa definição, essa diferença. E escrito em 2015, bem recente, né? De uma coisa que está na ferida aberta ainda, que quem leu mesmo o livro sabe que na nota do autor, na última página, tem uma frase aqui. E deixa eu só, né, que eu falo para ele, não esqueçam que existe uma nota do autor, e ele fala, como eu digo, ferida aberta, o caso não tem data para ir à plenária do Supremo. Ou seja, 2015 ele escreveu, esse filme fez sucesso em 2025, e a gente não tem uma data ainda para o julgamento final, né, do que aconteceu. Então a gente tem esse livro, tem esse filme todo falado, o Oscar, mas a gente sabe assim, que a gente precisa ligar com a nossa realidade, a realidade do coletivo, né, dessa ferida que a gente tem ainda da ditadura
que aconteceu e a gente tem essas recordações aí. É isso aí. Pra galera que ainda tá perdida, não era pra tá, hein? Mas, vamos lá. A gente tá falando aí de 14 questões, né? Tende a ser, não é? A UERJ tá obrigada a fazer. Você pode chegar lá e ter uma revolução, ter 10. 12. Ela não tá escrito em nenhum lugar que vai ser 14. Mas há um padrão A partir da nona, né? dos exames de qualificação, né? E se vocês prestaram atenção nas provas anteriores, olharam, né? Ela tem um perfil ali de trabalhar uma perspectiva interpretativa desse livro, dos livros que são adotados, como a Marcela falou, eles botam para consulta popular, primeiro EQ, segundo EQ, redação e língua portuguesa específica. E aí são 3 ou 4 livros e o público escolhe e fica, né? Eu acho que o primeiro EQ estava competindo com o Torturado. Isso. Né? E tinha um romance de um gaúcho que discutia questões de memórias, refletindo a uma família negra no Rio Grande do Sul. Então a gente tem linhas, isso eu sempre falo pra galera. Presta atenção não só no livro que ganhou, mas presta atenção em todos eles para perceber uma linha editorial, uma linha de reflexão. E Estou Aqui chegou, né? Vamos colocar as meninas nessa conversa e vamos por parte, né? Quando a gente fala de ditadura, a gente fala de um fato histórico. A gente não fala de uma opinião. Houve uma ditadura, 64 foi um golpe militar, e o processo de violência do Estado foi muito explícito nesse período recente, porque para a história esse tempo ainda é recente, né? Ele não é longo. É longo para um ser humano, para a história de um país não é longo. Uma das características muito potentes do livro é estar colocando ali documentos. São notícias jornalísticas, né? Manchetes jornalísticas, documentos do Estado, Ministério. Não é só o documento, né, do Estado brasileiro lá no governo Fernando Henrique reconhecendo que o Rubens Paiva foi morto. Não. Ao longo do livro, há esse aspecto da memória, da imaginação do que teria acontecido e de documentações, né? Quando vocês estavam lendo, começaram a ler, foram lendo, e foram parando, e foram anotando e tal. Essa perspectiva que eu acabei de falar, dos documentos, né, que estavam ali. Isso foi o tipo de parte que chamou atenção, não chamou, atrapalhava a leitura, tirava a fluência. Por que eu estou falando isso? Estou perguntando exatamente isso. Porque quando a gente está lendo, a gente fica naquela cultura de fluência. Aí, quando vem um documento fazendo uma citação de uma coisa, quebra o ritmo. Só que me parece que isso vai ser uma perspectiva importante para a prova. Por quê? Porque a história trabalha com fatos. E o que registra um fato são os documentos. E aí esses documentos aí não estão. E é uma característica do autor, Marcelo Rubens Paiva, de fazer esse anexo de vários gêneros dentro de uma obra. Então, isso é uma característica dele. Ele tem Da escrita dele. Da escrita dele. E fez muito no Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Só que aqui, de um caráter, né, mais fechado por conta da temática, né, do coletivo, do individual, da memória. Então, assim, tudo pautado no desaparecimento do pai, todas as consequências familiares, né, jurídicas e tal. Mas é uma característica do autor. Então, do lado, né, histórico, porque a história se baseia em fatos, a gente tem que dar essa atenção. Teve alunos que falaram para mim, eu pulei todos os anexos. Que loucura. Aí eu falei, como assim? Não, pulei. Eu vi o que era e pulei. Eu falei, não. Você terminou de ler, você volta lá para você entender que aquele anexo ali, aquele gênero, né? Aquela Antônio Calado, tem ali a crônica do Calado, tem as cartas ali, tem um motivo para estar ali. Não é só o que eu falei, tem um diálogo literário ali, de né? estilos, né? De estilos. Eu falei assim, tem um porquê. Se não, pensa comigo, se não tivesse motivo para estar ali daquele jeito, o autor poderia ter colocado todos os anexos no final. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, até chegar na nota do autor. Ele não fez assim. Ele foi intercalando. Então tem um motivo. É uma característica do autor e tem um porquê. Tem uma razão por trás daquilo, né? E aí, atrapalhou a leitura? Quando eu falo atrapalhou, é nesse sentido da fluência. Tem gente que não leu, viu? Pulou, né? Ou vocês entenderam a importância e tem alguma coisa que chamou a atenção? Alguns desses documentos pararam vocês? Você fala, caramba, como assim tem isso aqui?
Acho que o documento que mais me chamou a atenção foi a parte do médico falando sobre o Rubens Paiva. Quando o estado que ele tava, esse foi o que me chamou mais atenção. Te assustou? É. Mas eu achei que, assim, quebrou sim a fluência, porque muda a forma que o Marcelo escreve, a forma dos anexos é muito diferente. Mas tem uma certa importância, porque é como se, tipo, eu não acho isso, tá aqui uma prova, aconteceu. Aqui a minha interpretação, o que a minha família sentiu, mas isso é o que aconteceu, tá aqui o fato, não é achismo, aconteceu de verdade. É a importância pra mim dos... Eu acho que também, além dessa profundidade que traz a memória e traz o contexto histórico, explica de forma dinâmica, e essa era a palavra que eu ia usar, o dinamismo de você não só utilizar do sentimento da família, mas sim uma comprovação jurídica de que esses fatos de fato ocorreram. E as cartas também trazem a perspectiva de várias outras pessoas. A parte em que os próprios envolvidos, os próprios militares dão a palavra deles, fala muito sobre isso, sobre como o sentimento não é só da família que sofreu, mas de todos que estão envolvidos, uma nação inteira, né? Legal. Então, primeira dica aí, ó. Nota essa aí. Tanto para a parte de linguagens, quanto até para a parte de humanas, ou para interdisciplinar, né? A história, ela, quando passa, ela não pode ser revivida, mas o documento é fonte. E como o passado é resgatado, representado pela fonte, e o livro traz muitas fontes para permitir esse debate intertemporal sobre hoje, ontem, expectativa de amanhã, que é uma coisa que me chamou muita atenção, Marcelo. É um narrador, mas é um narrador que ora fala do que ele sente como pai, ora como filho, ora como filho da Eunice, ora como filho do Rubens, ora como filho que diz que a mãe só foi se desenvolver como mulher mais independente quando o pai morreu. Quer dizer, tem uma crítica ali a questões machistas e tal, né? Que não é central no livro, mas ele tá falando. Então é uma memória muito, não é caótica, mas ela é muito difusa. Essa coisa do tempo no livro, o tempo que não é cronológico, que vai e volta e hora ele tá falando, hora ele tá imaginando a parte da tortura que ele imagina como foi, né? Hora ele tá lembrando da memória como irmão, hora ele tá lembrando da memória como filho. Essa perspectiva da temporalidade é um elemento... você acha que é estratégico? Você acha que é uma coisa que foi emocional? É tudo junto? Então, por ser autoficção, né, autobiografia, não linearidade faz parte, né? Ele não ser linear, nem ter tempo psicológico faz parte. Teve um aluno que falou assim, pode ter somente tempo psicológico? Dependendo do trecho que a prova coloque, naquele trecho pode ter um tempo cronológico, mas o livro é predominantemente tempo psicológico, vai e volta em flashbacks, né? Uma outra coisa que as meninas vão falando de ter outras vozes, né? Os documentos implica-se ter outras pessoas. A gente também tem que olhar que tem uma polifonia aqui. Tem alguns momentos que você tem que tomar cuidado, que você não sabe quem está falando naquele período. Tem nenhuma marcação, não tem uma aspa. Às vezes tem um discurso direto, às vezes é um discurso indireto. Então, assim, não é só o narrador, não é só Marcelo naquele momento. Então, às vezes, a gente vai precisar ter uma atenção para perceber outros tipos de narração. Né, uma ruptura ali, né, por conta até da não linearidade do tempo psicológico, que vai ter outras pessoas ali, né? Então vai ter um discurso direto, vai ser mais claro para a gente perceber, mas no discurso indireto ou indireto livre a gente tem que perceber esse caráter aí polifônico da obra. Porque a questão tem recorte, a questão é feita por recorte, né? Recorte dentro de contextos. Então, ter lido a obra toda, para na hora daquele recorte fazer essa retomada, isso estava onde... Né? Que momento. Fundamental, né? Show de bola. Meninas, ainda estou aqui um título poderoso, né? Eu acho, assim, o título eu acho fascinante. Primeiro capítulo, Aonde é Aqui? Aonde é Aqui? Né? E o último, né? Também E o último. a frase dele. Assim, e o aonde é Aqui, me lembra pensar assim, eu estou falando aqui, ao mesmo tempo, de um período que passou e não passou, porque tem um monte de coisa não resolvida nessa sociedade sobre isso. Tanto é que tem vários momentos que tem essa relação. Por exemplo, o Estado é um assassino, o Estado fez tortura, o Estado mentiu, é necropolítica.
Mas isso não acabou, não. Aí tem quando ele conta lá do Pedreiro Amarildo, né? Na época da UPP. Quer dizer, não é ditadura, mas o Estado autoritário faz uma democracia fácil. Acho que até a própria relação com a Eunice, da Eunice com o trabalho dela, né? De advogada dos direitos indígenas. E aí ele fala no próprio livro que ela se identificou com a dor que ela sofreu e que os povos originários sofrem também muito. constantemente. Do título e dessa relação, né? Onde é que? A Eunice. O livro trata com muita potência, né? Dessa personagem. Muita potência. O filme fez o intermediário ali, né? Apesar da Fernandinha e ser o que ela é, e ter dado a Eunice um protagonismo ainda... Não ainda maior, porque não precisava dar maior. Já é uma história muito protagonista. A história do Alzheimer, a perda de memória da mãe, tudo que ela é na história, na representação, para a família, para o país, para a metáfora de mulher, que eu acho que tem uma perspectiva também muito poderosa aí, né? Quando vocês acabaram de ler, esse ainda estou aqui na cabeça de vocês. Estava falando do quê? Ainda estava falando da ditadura, estava falando da família, estava falando de hoje, está falando da memória. Quando vocês terminaram o livro, leram de novo, conversaram com pessoas. Olha, quando eu estava lendo o livro, eu tive a impressão de que o Alzheimer quase que fosse um artifício não intencional do corpo dela de tentar apaziguar toda a dor sofrida pelo longo tempo dado à ditadura. E aí, quando ela percebe isso, sente essa negação de que querer continuar vivendo aquilo e continuar relembrando aquilo para que isso não seja esquecido, né? Tendo em vista o apagamento, né, da morte e a falta de documentos públicos, assim, que reconhecessem o que aconteceu. E aí, eu senti nessas últimas falas dela, do ainda estou aqui, o sentimento de luta ainda, de se manter presente para não perder a luta, entendeu? Para se manter ali, lembrando do que aconteceu e em constante negação de poder se esquecer, porque aquele assunto ainda não foi resolvido. Foi essa a impressão que eu tive, assim. Um conflito dela com a doença, com a história, com a dor, Foi por aí? Você viu mais coisas? Qual foi... Como é que te tocou isso? Porque, assim, eu tô falando de sentimento. Quando você lê as coisas, vê as coisas, tem o aluno, a aluna, acadêmico, anotando, mas tem a pessoa. Eu tô falando sobre sentir. Essa questão, né? Ainda estou aqui. É o Marcelo que está falando, do pai que ainda está ali, é a Eunice que está falando que ainda está ali, é todo mundo que ainda está ali. Você interpretou o que você sentiu? Parece que a cada vez que a gente lê a frase, abre margem para uma interpretação nova, né? Mas eu sinto que a principal é como se o tempo passou, mas ela ainda tá aqui. Então, assim, a minha dor ainda tá aqui, os meus problemas ainda estão aqui, porque não foi resolvido. Não foi, de fato, no final, né, tem aquela parte, não tem uma previsão para ser resolvido. Então, eu sinto que é algo muito sobre a família, as famílias, o sentimento de dor ainda tá aqui. Essa é a minha principal interpretação, assim, nesse final. E sua análise literária, professora? Eu tô aqui pensando que eu acho que o Alzheimer versus memória é o paradoxo central. Se a gente for pensar assim, todas as figuras de linguagens possíveis que tem na obra, porque a mulher que tanto lutou para resistir, para não esquecer, né? Que lembrar é resistir. Não deixar ninguém esquecer. Lembrar é resistir, não esquecer é resistir, né? Ter memória é resistir, ela acaba cometida por uma doença, né? E ela com a vida toda, uma leitora voraz, né? Falava vários idiomas, ela foi acometida por um Alzheimer. Né? Então, como a Ana falou, parece, né, que aquela doença foi para apaziguar mesmo, né? Para atenuar mesmo tudo que ela sofreu, mas ao mesmo tempo aquele ainda, né? A gente tem esse ainda ali,
porque a gente não tem a resolução, não tem ponto final. Foram 30 anos para conseguir um papel de certidão de óbito, né? Então ela foi viúva sem ser viúva, sem poder mexer em nada. Então juridicamente ela não era divorciada, não era nem divorciada, ela não era viúva, ela não era nada, né? Era mulher de um desaparecido. Então assim, nem morto, né? Porque eram várias possibilidades, mas nenhuma verídica, né? O que aconteceu. Então esse ainda, eu acredito que é porque não tem um ponto final. Acredito que será que mais 30 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, foram 30 anos para um papel de óbito, né? Sim. Que ela tirou foto, né? Aquela foto, né, que apareceu no final do livro. No livro aparece, no final do filme aparece, mas até hoje a gente não tem um ponto final, né? Então, assim... Até a última frase do livro, né? Alguma coisa de minha mãe está entrando no estágio, ainda não entrou no estágio 5, enquanto a morte do meu pai não tem fim. Não tem fim. Então, a dor se mantém presente ali. A gente já vai entrar numa parte técnica, que a Marcela dá uma síntese assim, o gênero, umas dicas técnicas que cabem a linguagens. Mas nessa conversa nossa, a gente tem, igual o Doutor Estranho, vários multiversos abertos aqui, super potentes. Quer ver? Primeiro é o seguinte, se você juntar tudo que vocês estão falando, a galera tem que estar atento que nós estamos nos referindo a um período que o Estado brasileiro, tomado por governos militares, praticava como política pública a eliminação de pessoas, a tortura de pessoas, e muitas outras ações, como a investigação de pessoas com órgãos muito poderosos, DOPs, DOICODs e por aí vai. Isso é um contexto histórico. E dentro disso daí, ele oficialmente apresentava as versões para a sociedade de que as pessoas que eram levadas para, abre aspas, interrogatório, tinham desaparecido. Então esse é um conceito muito poderoso, desaparecido, né? Hoje a gente fala de desaparecidos, por exemplo, por sequestros, desaparecidos por assassinatos, infelizmente, na violência que a gente tem urbana, feminicídio, pedofilia. Tem uma pegada até comparativa aí da gente perceber que o desaparecimento político é uma coisa, o desaparecimento por uma perspectiva de problema urbano, socioeconômico é outra, e pode ser comparado, né? E em 95, o presidente da República da época assina e assume que o Estado brasileiro assassinou Rubens Paiva, e aí o documento do óbito, né? Esse enredo é um enredo muito poderoso, porque você oficialmente tem um Estado te falando, ele morreu. Só que aí isso me remete ao livro e à fala do Marcelo, quando ele fala assim, cada um de nós aqui em casa enterrou nosso pai num momento diferente. Isso é uma das partes mais doloridas para mim, que é sobre como o luto é para cada um. Essa perspectiva, Marcela, do sofrimento, da dor, da perda, do trauma, que às vezes faz a gente esquecer, até do que não quer esquecer, mas a gente precisa esquecer. O esquecimento, ele é muito ruim para um país, mas ele às vezes é necessário para uma sociedade e para uma pessoa. Para doer menos, para você seguir, até para você continuar lutando para lembrar. Mas não dá para ficar o tempo inteiro. Tanto é que ele elogia, né, a questão de que ela buscou a vida pessoal dela, e não deixou aquilo morrer completamente, porque ela tinha que seguir, etc, etc. Essa perspectiva do livro, como é que você vê ele tratando isso em relação aos sentimentos? Porque hora tem esperança, hora tem dor. Você acha que está bem equilibrado? Não está? Ele é genuíno, é caótico, porque ele está falando o que está dentro dele. Você classificaria como mais uma coisa, menos? O que você tem para falar disso? Eu acho que a perspectiva dele, do sentimento do Marcelo, quanto filho, e depois como, né, o filho que está cuidando da mãe, né? Então a gente precisa perceber que em um momento ele vai ser a mãe da mãe, né? Ele usa esse termo, vou ser a mãe da minha mãe. É mais evidente esse sentimento em relação, né, a como ele, eu não sei, sempre foi com você tem 8, 10 anos mais ou menos ali. Ele, na visão dele, criança, que perdeu o pai, e depois ele adulto, adolescente, né? Então ele foi questionado pelos colegas, né? O meu pai desapareceu, né? Então tem momentos que ele fala, né, que ninguém queria falar com ele na hora do intervalo, na hora do recreio, porque ele era filho
de um preso político, né, que estava desaparecido. Então eu acredito que o livro, né, tenha dado mais ênfase ao sentimento dele, ao do Marcelo e da mãe. Né? Não sei se vocês, as meninas, têm a mesma visão que eu tive. As irmãs, né, o luto para elas, não, como a gente está falando de uma memória, né, do autor, né, narrador, é uma autobiografia, então a gente não consegue perceber, mesmo essa fala que você falou, cada um teve o seu luto diferente, o livro dá um foco maior na dor do Marcelo e na dor da Eunice, da mãe, né, e tendo ele para sendo cuidador dela, né, então e tem um questionamento, por que eu? Você é o único homem da casa. Mas tem um conflito dele, dor e esperança, porque a mensagem da mãe é muito lutadora, muito resiliente, e a gente tem que dar ela aqui nesse momento da doença a melhor atenção possível pelo que ela foi, o que ela defendeu. Então, assim, a minha mãe raramente chorava, ela ia pro canto chorar, aquela coisa, tem um conflito ali sobre tem dor, tem trauma, tem sofrimento, mas a gente vai conseguir, a gente vai trazer, porque não é só sobre a gente, é sobre o país, tem esse conflito ali? Tem uma parte que ele fala que a minha mãe não era como as outras mães. Então, era uma mãe protocolar. O que é essa mãe protocolar? Resolvia os problemas. Então, ela era uma mãe de 5 filhos. Eram muitos problemas. E esse, o maior dos problemas da família, que era o desaparecimento do Rubens, e aí ela virou a mãe protocolar. Ela teria que resolver. Então, acredito que o fato dele mencionar que ela não chorava em público, que ela, né, quem leu o livro sabe a profundidade que é isso, né, dos momentos que ele falava, minha mãe não chorava, minha mãe não deixava que a gente isso só pro lado negativo, né, era um lado de dor, mas o lado de dor para buscar respostas, não era um lado de dor, de sofrimento, somente lamentar. E aí a gente tem esse lado, assim, que eu consigo perceber da Eunice resolvedora, né, de vai resolver os problemas. Então essa mãe protocolar que ele fala, né, que teve que se reinventar, ela era uma dona de casa. Mas tem passagem que ela dizia, né, o Rubens, querendo ou não, na ida e volta dos pensamentos do Marcelo, eu vou voltar a trabalhar. Né? Será que isso, se não tivesse acontecido, ela teria voltado a trabalhar ou ela seria só dona de casa? A dona de casa é mãe de 5 filhos, né? Então, ela, quando ele fala, minha mãe não era uma mãe como todas as outras, isso se responde ao longo do livro, né? Porque ela voltou a estudar, largou a casa no Leblon, voltou a estudar, virou advogada de uma causa de minoria, complexa. Né? Complexa, de minoria, que acho que ninguém queria botar a mão nesse vespeiro. Então, acredito que essa esperança, né, que ela conseguia mostrar ali com os povos originários, que ela conseguia mostrar que eles também desapareceram. A gente tem, você como professor de história sabe mais do que a gente aqui, que na ditadura, os povos originários, né, todo aquele processo de progresso prometido também teve os seus, né, as suas... Estavam sendo eliminados, né? Sendo eliminados também, a palavra certa, né? As instituições do Estado estavam na mão do regime. Então, a FUNAI, por exemplo, não estava protegendo. Ela estava ali omissa para facilitar projetos de exploração das regiões, e aquelas populações yanomamis, por exemplo, estavam sendo executados, né? E aí o papel dela, né, não somente de mãe, mas o papel dela de ativista, né, então é um papel de esperança. Ela foi para um lado que ninguém mexia, que ninguém colocava a mão para poder movimentar, poder lutar por aqueles direitos, como ela também não teve, como ela lutou contra, né, todo um regime, né? Então acredito que essa parte de luta, né, a dor, somente dor não é, né? Nunca foi somente dor, nunca foi somente lamento para a Eunice, né, para a família. Então, cada um teve o seu luto, mas acredito que, na perspectiva da Eunice, a dor, ela teve que transformar em luta para poder, né, se reerguer e estar junto com a sua família. E ação de transformação. Isso. Vocês viram assim também? Lembram de alguma coisa específica? Eu gosto muito da parte que eles estão tirando a imagem para o jornal, e a Eunice tem aquele posicionamento de não deixar as outras pessoas ditarem a forma como eles vão lidar. Então, para mim, aquilo ali foi muito uma postura dela de luta, de... Não sei como explicar, mas para mim foi muito importante essa parte e mostrou muito esse papel de mãe protocolar dela, de mãe muito à frente ali da família. Talvez ela queria mostrar a fragilidade, né? À frente do tempo, sim, né? Exatamente. Em relação ao como o tempo lidava com essas questões e tal, ela estava mostrando ali, estamos aqui, estamos lutando, estamos fortes, não é isso? Sim. Exatamente. Isso te chamou a atenção? Chamou. Eu gostei muito da forma como foi escrito, eu gostei até mais de como
foi passado no filme. Eu senti que no livro, com a escrita do Marcelo, ficou mais impactante essa parte, essa cena. E você se via naquele papel ali? Porque, assim, os trechos de sofrimento marcam muita gente, né? A gente imagina a tortura, a gente imagina... Estava tendo uma pré-conversa que vocês falaram disso, né? E nesses trechos de esperança, batia assim, tipo, cara, que mulher, caramba, perdeu o marido, tem que ficar com os filhos sozinha. Também foi torturada, podia morrer a qualquer momento e tá ali... Vem no pensamento, assim, caramba, podia ser meu pai, caramba, podia ser eu no lugar dela. Então eu fico muito surpresa com a atitude dela e você percebe como não é fácil, como ela teve que se reinventar ali pra lidar com aquilo tudo. E mexe muito comigo enquanto eu tava lendo, eu chorei algumas vezes. É isso aí. Fala, Ana. Não, essa necessidade de se reinventar, de se reestruturar é completamente surpreendente quanta força vinha dela, e eu acho que disso também surgiu um sentimento, inclusive conflitante, dos filhos, mas principalmente do Marcelo, de um sentimento de, ok, eu preciso ser o homem, mas eu também sinto a minha dor, eu também tenho a perda, mas eu não posso deixar a memória ser apagada. Tanto que tem uma parte em que ele tá num debate de conversa, já adulto, e aí ele lê uma matéria que fizeram sobre ele, a família Paiva não chora. E aí nesse momento ele chora, então ele se permite sentir a dor que foi vivida por tanto tempo. Inclusive, quando saiu o material que deu a morte do pai, foi nesse momento, finalmente, em que eles na mesa conseguiram conversar sobre o que aconteceu e sobre tudo que... E aí foi nesse momento que a mãe chora também. Então, um ponto final dado, que obviamente nunca vai ser um ponto final, mas quase uma vírgula de respiro, né? Então, essa força dela, essa necessidade de reinventar, isso pra mim é surpreendente, porque assim, uma mulher completamente fora do seu tempo, com um marido que também não, se estivesse ali na hora, não iria concordar com o que ela fez, né? Era um marido que pedia dela uma posição de lar e ela foi contrária a tudo isso. Em constante luta, né? Muito Você dá com trejeito? inspiradora. Sim, aqui nessa parte que eles pegaram o óbito, eu marquei aqui uma frase que mexeu Lê aqui muito de cima comigo. pra gente. Aqui de cima, tá. Naquela tarde que pegamos o atestado de óbito, em 1996, vi minha mãe então chorar como nunca fizera antes. Era um urro. Não tinha lágrimas. Como se um monstro invisível saísse da boca. Uma alma. Um urro grave, longo, ininterrupto. Como se há muito ela quisesse expelir. Pela primeira vez me deixou falar, sem me interromper. Pela primeira vez, na minha frente, chorou tudo o que havia segurado. Tudo o que reprimiu, tudo o que quis. Foi um choro de 25 anos em minutos. O rompimento de uma represa. Essa parte pra mim foi... Muito bonito. Assim, Eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente está fazendo aqui, porque, primeiro, a gente vive numa sociedade onde a leitura ela é muito pouco fomentada, né? Muito. E a era é uma era onde a leitura também tem perdido espaço para a tela. E a leitura, a literatura, ela é de um poder de sensibilização que é ímpar. Se você se permitir imaginar, dialogar com livros, o livro não vai falar só da ditadura, o livro não vai trazer só o conhecimento para a gente daquela família e da discussão sobre país, porque o livro é sobre memória individual, familiar e coletiva. A gente tem muitas fronteiras aí sobre uma história de muita gente a partir de uma biografia. Mas ele também vai permitir a gente se imaginar. Existe um conceito chamado patrimônios difíceis. Auschwitz, né? Por exemplo, é um patrimônio difícil. São espaços que viveram dores coletivas poderosas. Mas os patrimônios só vão ser difíceis se existirem períodos difíceis e histórias difíceis. E essa é uma história muito dura. Você, de repente, ter sua casa invadida, sua família destruída, um assassinato não reconhecido, uma rotina toda eliminada, né? E assim, e as pessoas? Porque assim, a gente imagina números, estruturas, quando dá aula. O sistema, as características, vai pro quadro. E as pessoas? Tudo muito burocrático, né? As pessoas. Eles acordaram como? E amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? E como é que era o dia a dia? Né? Que toda a família tem. Primeiro namoro, né? Viajar.
e a sombra de eles vão voltar aqui. Aproxima a gente, né, do que aconteceu. A história, ela fica sobre pessoas e sobre uma sociedade real que é brasileira. Entende? Exatamente. Nessa leitura que vocês estão fazendo aqui, a gente tem que lembrar isso da galera. É um livro que, nessa interface entre memória, lembrança, narração e imaginação, porque ele, por exemplo, não pode falar da doutora do país, ele não estava lá, então ele começa a pressupor. Né? Pressupor. Por mais que relatos históricos depois vão dando potência do que costumava acontecer. Fica toda essa questão de sentimentos e um pouco disso que a prova também quer trazer, tá? A gente precisa ainda estar aqui na nossa sociedade para as lutas, são muitas. A gente tem muitas aí, como país, como sociedade. E o livro é uma lição sobre isso. Tem algum trecho que vocês queiram dividir com a galera? Vai pensando, não precisa saber de cabeça, mas eu já estou adiantando. Por alguma razão, porque é de um tema que vocês depois foram entender melhor, que vocês gostaram muito, eu tenho que diz muito respeito. Separe esse trecho aí, tá? Para vocês poderem ler com a galera e explicar por quê. Eu tenho na minha cabeça, não consigo Não, beleza. olhar as coisas. Sem problema nenhum. E aí, eu vou perguntar para Marcela uma coisinha aqui que é a seguinte. Essa parte que a prova tem, Marcela, sobre assim, a figura de linguagem, todo ano, né? Todo ano. Todo ano. Muito difícil. Nossa, todo ano. E tem umas partes do livro assim, eu não sei o nome, me conserta, tá? Tá. Que parece que tem tipo uma gradação, sabe assim? É meio imperativo. E é muito sobre essa coisa caótica. No início do livro, sobre memória e reminiscência, quando ele fala, tem isso, essa coisa para demarcar o que é memória, muito forte. Você tem expectativas da prova nessas relações aí? No geral, o que você está trabalhando com a galera? Figuras de linguagem, né? A UERJ não trabalha a separação de som, de sintaxe, nada disso. São figuras de linguagem de uma forma geral. Ufa. Né? Ufa. Mas, assim, a UERJ acredito que seja muito difícil. Não tem uma questão de figuras de linguagem, assim. Mas já teve umas questões mais fáceis, né? De colocar um trecho e a gente analisar e marcar a figura de linguagem, né? Será símile ou metáfora, paradoxo, aí é um pouco mais fácil. Mas a UERJ tem trabalhado de uma forma diferente. Ele coloca um trecho, ele explica, né, que foi um recurso estilístico do autor. Sabe, a gente sabe que Marcelo Rubens Pavão usou ironia, ele usou onomatopeia para falar do Alzheimer da mãe. Tem metáfora, tem paradoxo, tem tudo. Mas aí ele vai dizer a predominância ali. Né? A Econ Rio teve um simulado ontem, né, essa semana passada, né, que eu olhei com os alunos hoje, e aí eles ficaram na dúvida, era sobre o mar. E eles falaram, Marcela, aqui para você é o quê? Eu falei, antes de eu falar o que é para mim nesse trecho, a gente tem que ler o comando da questão, porque às vezes ele vai falar predominantemente. Então, às vezes um trecho ele tem mais de uma figura de linguagem, e a gente tem que olhar como é que ela está pedindo. Porque a UERJ ela nunca é superficial, ela é profunda, ela é politizada. Então, assim, ela vai fazer interface, intertextos com outras disciplinas. Então, a gente precisa entender que, naquele momento, a gente não pode não ver uma gradação, mas a UERJ pode indicar que ali teve a gradação, né? E você marca um outro trecho também que possua, né? A gente também tem que perceber o tempo verbal, a mudança do tempo verbal para o pretérito perfeito, e o perfeito passara, tornara, né? Então, né, do que o pretérito perfeito, né, que tornou, comprou, né? Então a gente tem que perceber essas nuances assim que a UERJ gosta de cobrar, além das figuras de linguagem, né? E aí nessa do mar, que foi a Ana que falou aquele trecho, né, que eu não lembro qual era. A água que não era mais do mar? Era esse? A água não era mais do mar, eram as lágrimas da Eunice. E aí estavam nas opções. Aí era o quê? Era um eufemismo. São 4 alternativas, que bom que a UERJ são só 4, tiramos as 2, sobrou para eufemismo e metáfora. Aí eu falei, gente, se a gente abrir, a UERJ vai dar linha pra gente, né? Linha 14, linha 12, vai dar a página, vai colocar o trecho. Então a gente precisa voltar ali, analisar o todo e, né, ver o comando da questão, porque às vezes tem mais de uma figura de linguagem, né? Então a gente precisa ver, né? Quando a gente fala as lágrimas ali não eram mais do mar, eu vejo ali claramente uma metáfora. Né? Então, porque o mar é salgado, mas a lágrima também. Isso, entendeu? Aí teve aluno que falou assim, mas eu vejo ali um pleonasmo, ele está, como é que eu posso falar? Suavizando o choro. Acho que foi um recurso para ele retomar ali uma parte que ele falou entendeu? antes Então, assim,
figura, a gente sabe que vai cair, a gente precisa ter isso, a gente vai ter muitas, ele escreve, assim, apesar do coloquialismo, né? Piquititinho. A gente sabe que ele vai fazer, né? Tem uma ironia, tem um sarcasmo ali, né? Muito interessante que ele vai fazer. Ele vai usar onomatopeia na hora que ele vai se referir ao Alzheimer da mãe, né? O blá, 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 blá. Tem um capítulo que é blá, blá, blá. Tem um capítulo que ele fala, né? Acho que ele está experimentando um sutiã. E se o pai estivesse vivo, eu ia falar que agora o filho ficou embichado. Embichado. Né? Então, assim, você tem que ter o contexto da proposta do capítulo para fazer a análise. Isso. Essa é a dica pra galera. Superficialmente, a UERJ, não li o livro. Pode ser que você dê a sorte, da partir da questão 9 para frente, a gente não sabe se vai ser de 9 a 22, 9 a 20, você tire um A, ok. Mas, né? O que custou você, né, sentar, fazer uma análise mais crítica sobre a obra? É óbvio que você pode não ler e dá tudo certo. Isso aqui tá me chamando a atenção, e aí eu sou leigo, mas eu sou curioso. Porque como a gente é da área de humanas e trabalha muito com linguagem integrada, e eu sou de lá, né? Então, assim, estudei na área de muito tempo, muitos anos. Então, essa articulação da prova, da epistemologia da prova, uma coisa que está dentro de mim. Do jeito que eu dou aula, o modelo da minha aula, toda a minha formação que eles colaboraram. Eu tenho visto muitos sistemas de ensino, porque agora com a internet, né, esses simulados, eles saíram da condição do sistema de ensino e eles ganharam a internet e a gente vai recebendo. Eu tenho visto muitos simulados insistindo em questões com muita gramática. Isso tem me incomodado, assim, porque historicamente não é o perfil da prova. A galera tá querendo chutar para todo lado, vamos preparar de qualquer jeito. Isso me incomodou, porque a gente não pode adivinhar nada. Pode mudar, mas não é o perfil da prova, historicamente. A gente, como aluno, fica... Você viu isso também? Chegou na tua alguns simulados, sim. O que eu falo que, assim, gramática mesmo, a UERJ não cobra, mas a gente pode falar que é 0. Então, vai ter o conectivo. A gente sabe que a tendência é ter uma questão de conectivo. Mas pode ser como? Trocar uma pontuação por outro conectivo, pedir o valor semântico daquele conectivo, ou dizer que aquele conectivo, em outra situação, indicava X... Naquele momento, está indicando o quê? Então, assim, a parte gramatical da UERJ, ela é contextualizada ao momento histórico, ao trecho ali, e não é solta, né? Não vai ter. Agora, tempo verbal, acredito que essas coisas assim que eu já vi... Eu tô falando que eu acabei de lembrar do bichado, porque eu lembrei que a questão era derivação parasintética. Eu falei, gente, como assim? Mas como assim? Na verdade, está no edital, tá? Formação de palavras, né? Aí a gente tem lá aglutinação, todo aquele processo, mas a gente não tem um histórico fazendo isso, né? Neologismo, a gente tem umas coisinhas lá dentro do edital, aparece, né? Para síntese, mas a gente não tem assim, uma incidência dos, sei lá, 7, 10 vestibulares para trás da UERJ, não tem. Então, pelo menos a galera que fez simulado foi se E aí, o aluno precisa ficar tranquilo que o caráter maior a ser cobrado é de interpretação, interdisciplinaridade, né? Entender a figura de linguagem usada, o contexto ali, acredito, né? Então não adianta ficar hoje, a prova é domingo, não, vou começar a estudar porque formação de palavras. Não vamos enlouquecer. Tempo verbal. Vamos enlouquecer. Não adianta, agora não. Por favor. Não vamos enlouquecer. Não vamos. Não pode. Memória é um tema muito poderoso, gente. Ancestralidade, identidade, memória são temas muito poderosos. E nós temos aí um autor que transformou fotografia em memória, chamado Sebastião Salgado. E a gente tem uma autora que transformou personagens que seriam fictícios, mas não são. São apenas maneiras de tratar a realidade através de outros nomes, que é a Conceição Evaristo, né? Escrevivências. Esse jogo poderoso de debater memória e como a memória revela o que a gente é, por que a gente é, de onde a gente veio, está no livro completamente para falar sobre a polícia militar, para falar sobre a política brasileira, para falar sobre anistia, para falar sobre muitos temas que não sumiram
ou voltaram em contexto. Não vamos esquecer que a prova ela é aguda, como a Marcela falou, e não tem tema que ela não vai tratar, e não vai tratar desta maneira aguda, né? Então, muita atenção com questões que fazem essas associações e que vão usar o livro como um referencial, e aí ele pode estar saindo, pode não ser somente do livro, mas o tema vai estar lá numa questão de humanas, o tema vai estar lá numa questão interdisciplinar, porque o livro permitiu. Isso é uma outra dica para a galera, né? Pensar essa projeção de usar o livro com vários potenciais. Eu separei algumas coisas na minha cabeça. A relação entre memória e justiça, memória e verdade, né? A questão da própria biografia da mulher, da luta indígena, dos direitos indígenas. Então você tem vários subtemas que estão sendo trabalhados dentro da proposta. Eu tinha pedido para vocês separarem um trecho, né? Sim. Para vocês lerem, que chamou a atenção de vocês, independente do que foi. Qual que você separou aí? Eu separei um aqui, mas enquanto você estava falando sobre esse aspecto da memória, tem um aspecto do livro que eu acho muito interessante, que é como ele está fazendo uma releitura dos eventos. Então, o tempo inteiro ele está fazendo questionamentos, ou ele está se perguntando sobre o pensamento dele, sobre o que a mãe fez, sobre o que o pai poderia ou não ter feito. Eu acho que esse fato dele estar fazendo uma releitura, ele adiciona junto os pensamentos dele, e isso deixa muito mais rico toda a história, que acrescenta isso do pensamento. E aí o trecho que eu peguei é quando ele estava falando sobre o regime, quando a mãe estava lá no... que ela foi... Como que eu posso dizer? Que ela estava lá no lugar, e aí um soldado deu um chocolate a ela. Tava presa, né? Isso! Sim, tava presa. Presa. E aí tem um trecho que tá falando assim: sempre soubemos que o nosso inimigo não vestia farda. Era um regime, não uma carreira. Eu acho essa parte muito interessante, que você faz essa quebra de... Não é porque é militar que estava ali associado à ditadura. Ele estava tendo que seguir aquilo. Então eu achei essa parte muito interessante, que faz essa quebra de... Não é um regime, né? Não, desculpa. Não é uma pessoa. Não é uma Uma pessoa, pessoa. é um regime. Aí eu... Isso ele faz muitas vezes. Muitas inclusive. vezes. Muitas Sim. vezes. Não tinha um CPF, né? Ele fala muitos momentos. Era um sistema, né? Que é polêmico, assim, porque é uma perspectiva pessoal dele. Se a gente for lá na Hannah Arendt, quando ela fala de banalidade do mal, tá um pouco nessa pegada sobre como as pessoas vão reproduzindo de uma maneira normalizada situações que seriam imorais. E aí a gente vai ter discussões nas ciências humanas sobre o quanto também determinadas pessoas de determinadas funções são corresponsáveis pelo que eles estão fazendo. como também tava. Então são várias perspectivas que a gente pensar, do autor, Sim. né? E a que está para além do autor. Existem historiadores que falam que não foi ditadura militar. Ditadura civil-militar. Né? Civil-militar. Tem várias interpretações, né? Várias... Olha, eu tenho duas coisas que eu acho principais, assim, que mais me tocaram. O primeiro que foi quando ele falou assim, a ditadura não foi contra o Brasil, foi contra a humanidade. Eu acho que isso traz uma relação à pessoa, à memória coletiva, e junta todo mundo num espaço só. Todos vivemos isso. Por mais que não hoje. E aí eu trago para o que ele traz de novo em um outro assunto sobre o Alzheimer. Só que ele tem uma frase que eu acho essencial, que ele fala: nossa doença forma a nossa identidade. Aqui ele poderia estar falando só de Alzheimer, mas nunca é, né? Então, a doença do problema, né, do militarismo e da ditadura forma hoje o que é a nossa sociedade, tanto que existem diversos movimentos que, inclusive, apoiam a volta, enfim. Sim. Ele está falando, olha, o que foi feito e o que esquecemos vai formar muito do que somos, do que continuamos sendo no dia a dia. Olha que ele só estava em 2015, ele não viveu anos recentes. Ele não viu uma galera indo pra rua com faixas de volta às 5, coisas do tipo, né? Então, assim, essa é uma frase realmente poderosa, muito poderosa. Não, e assim, completamente fora, e que poderia passar despercebido. Ele falando somente do Alzheimer, e aí quando você para ler e repensar sobre o que ele está dizendo, você fala, caramba, é todo um contexto que envolve, e assim, nunca é só uma frase, né? Sempre tem um contexto por trás. Acho muito bonito. Sim. Muito legal. Olha quantas coisas. É rico demais, né? Vocês leram, gente? Tem que ler, dá tempo ainda. Eu vi o filme. Tem que ler. Ler o livro. A prova do Tom Livro, que é para ler o livro.
não é só para ver o podcast, ouvir o podcast, para ter aula lá da aula literária que teve, café literário, a professora Marcela, a professora Lipe deram aulão, fizeram um resumo, se anotou, mas tem que ler o livro para que você tenha suas interpretações, suas referências, suas anotações. Isso é impensável, senão daqui a pouco não é só esse momento da prova que a gente vai menos habilitado. Daqui a pouco a gente quer fazer redação sem ler o livro, né? E tem o livro, então se não leu, leia, porque ainda dá tempo de debater e se preparar melhor. Eu acho que nunca é só um livro para um vestibular, né? Os livros são para a vida, trazem Exato. um aprendizado que você vai constrói um senso crítico que é Falou jornalista. Falou jornalista, Muito viu? jornalista. É fácil não. Aí mamãe, papai, aí, tá vendo? É fácil não, jornalista não é fácil não. Ai, É ai. isso. Muitas questões. A gente não veio aqui, evidentemente, que dar uma aula, a gente veio conversar, trocar uma ideia, deixar um registro, mas eu gosto muito dessas coisas, assim. Sentou aqui, tem que se comprometer. Não tem essa. Não tem essa de só viemos aqui. Ainda estamos aqui. Entendeu? Aonde aqui? Aqui é o aprovado. Então, neste momento, vocês vão me dizer o seguinte: qual é a parte dessa discussão toda? Tema, reflexão, trecho, vale tudo aqui, ligado ao livro, que você gostaria muito que tivesse na prova. Muito, que você fala assim, caraca, que legal. Mas não é que legal porque você leu, tá dominando, sabe tudo, não. Que legal como livro, que legal como obra literária. Eu, por exemplo, tenho a minha. Eu acho que tem aqui uma valorização da escrita, sabe? Tem isso nele, a importância da escrita. Tanto é que quando vai vir um debate sobre o acidente dele, né? Ele vai falar, mas isso daí é um outro livro. Né? Ou seja, há uma importância da valorização da escrita como algo que fala sobre vidas, que tem profundidade, que não pode ser raso, que não pode ser passageiro. Eu gostaria que viesse um trecho sobre essa coisa que valoriza o ato de escrever, a importância da escrita. Queria muito que viesse isso. Isso é um conceito, né? A gente pode falar que é também uma metaficção. E aí tem um conceito de metalinguagem dentro da obra, né? Ainda estou aqui. Então ele avisa o que ele vai fazer, ele avisa como vai ser esse capítulo. Isso é um conceito, né? É uma metalinguagem. Então eu falo para os alunos que provavelmente tenha isso na prova, né? A gente foi sedento na palestra da UERJ para poder ver se eles mencionariam sobre metaficção. Não mencionou. Eles não mencionaram, né? Nenhum dos professores lá. Mas é uma coisa que está dentro da obra. É característica do autor, essa conversa com a gente, né? Não é interlocução com um leitor, mas o momento que ele vai explicar esse processo. Quando ele fala que é outro livro, que é o livro dele, né? Feliz Ano Velho. Então, isso é metalinguagem, então é metaficção. É momentos que ele vai conversar e vai expor como ele vai produzir aquele capítulo, aquele trecho. Então, acredito que isso aí também seja Queria muito que caísse isso, que uma questão que a partir dele e a partir da obra deixar claro a importância da escrita para a história, para a memória, para a lembrança, para a cidadania, para a existência, para o sentimento, para você ser o que é. Quer dizer, como sem a leitura você não é um monte de coisa. Aí vai além de tudo, sabe? Seria uma coisa que eu gostaria de ver ele como professor, como pessoa. E eu acho que essa parte, essa parte da metaficção não poderia encaixar mais com o tema da ditadura, né? Porque está se relacionando com vidas diversas e no momento em que o autor conversa com o leitor, ele está quase que dividindo, trocando memórias de uma vida vivida, né? De um período no Brasil, né? Até porque aquela história, famílias que tiveram suas casas invadidas, pessoas que foram torturadas e mortas, eliminadas, ou não, mas que sofreram muito porque as descrições, e lembrando isso tudo é domínio público, tá? Quem quiser saber detalhes, você tem muitas entrevistas, muitos documentos do domínio público para ficar abismado, porque são técnicas horrendas, pessoas horrendas. Por isso que aí eu discuto com ele, né? Não é. Sabe aquela frase fundamental? Nem sempre vai ser nem todo homem, né? Mas sempre um homem, para a gente falar de violência de gênero. Eu acho que aí a gente tem que discutir isso. Não eram todos os militares,
mas Sempre era. naquele contexto era sempre o militar envolvido de uma maneira bem bizarra, né? Eles não são heróis no processo histórico. Isso daí não quer dizer que quem tem um militar na família, né? Quem é familiar aí que tá vendo o vídeo e que vai falar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. A discussão não é sobre você, não é sobre eu, é sobre a história do Brasil e sobre pessoas que estavam ali. É sobre o coletivo. Né? Sobre o coletivo, sobre aqueles personagens que eles fizeram. Se fizeram por hierarquia ou não fizeram, porque não é porque você tá na hierarquia que você deixa de fazer. Quem fez o campo de concentração e botou o judeu dentro para ser exterminado, botou. Quem estava no vagão do trem, levando o trem com os judeus de concentração, levou. Então a gente vai discutir responsabilidades históricas. Isso é fundamental. Sim. O que você queria que caísse? Você queria. Falei assim, caraca, que bom que caiu, tô muito feliz. Tem duas coisas. Uma que eu acho muito interessante é interpretar a casa como um personagem na história. Porque você vê que a casa passou pelo todo o processo da ditadura. Então, antes tinha uma família, depois da ditadura invadiu, foram agentes lá dentro, ela ficou submetida a todo o desconforto, e depois tem um momento que o Marcelo retorna à casa. E ele vê que tá tudo diferente. Parece que não aconteceu nada. Então, meio que reflete esse apagamento da sociedade. Antes era uma família, veio a ditadura, destroçou com tudo, e depois... O que aconteceu? Não aconteceu nada? Então, eu acho que seria muito legal cobrarem a casa como um reflexo da sociedade, como um reflexo do processo. E aconteceu um monte de coisa, ele tá sentindo... Ele tá naquela casa e tá sentindo um monte de ausência, né? Exatamente. Tinha um tom até irônico, né? Que a casa vira Um restaurante, né? Restaurante suíço, tem ironia ali por Muito trás. grande. E a outra não é um eixo tão central assim, mas eu acho que é muito pessoal o aspecto do Alzheimer da Eunice. Tem uma parte que tem a descrição do Drauzio, né, do médico, sobre como que é, mas também tem a descrição do Marcelo como familiar. Então tem essa diferença de como que é formalmente uma doença explicada e como a família interpreta aquilo, como que o Alzheimer interfere no cotidiano da família, né? Mudou tudo ali pra eles. Aí eu gostei muito dessa parte que ele mostra como que foi pra ele, pra família, o Alzheimer. Sentimento ali, né? Eu gostei muito disso. Veremos. Você? Olha, eu sou muito fã da relação do Alzheimer com a necessidade da mãe de se reinventar, talvez porque uma identificação de mulher para mulher, não sei. Mas a sociedade impôs dela uma força e se manter firme para não ser abaixada por ninguém. E aí, como o Alzheimer dá um descanso para ela enquanto ela se sente... tem uma resistividade para aceitar ser, obviamente, o Alzheimer é uma doença que vai ser difícil para qualquer um, mas principalmente para ela. Tanto que o Marcelo fala assim, poxa, mas por que com a minha família, né? Depois de tudo que eu vivi, talvez seja exatamente isso, o corpo pedindo um descanso. Eu acho isso muito bonito, assim. Poderoso, né? O que é uma ditadura, né? Para uma doença cruel dessa, porque assim... Você vai deixando de ser o que é porque você não lembra nada que foi. E logo com ela, né? E quem foi ela, como ela foi fundamental para lembrar tudo, né? E você, o que você queria muito? Falar assim, caraca, tá ali... Como professora, você falou muito disso, vai ficar muito feliz. Tem muita coisa. Muita coisa. Mas... A gente tá aqui para te ouvir. Não, tem muita coisa que eu acredito que cai, mas eu acho que a parte de interpretação entre memória individual e memória coletiva. Um aspecto de generalização e particularização, né? Um momento que não é a família Paiva. São várias famílias, tem trechos que ele fala, né? Não é só a minha família, não é a família Paiva, são várias famílias. Então, acredito que nesse não tão sucinto como eu falei aqui, mas acredito que nesse aspecto de memória coletiva deixou de ser individual, né? Desde o primeiro momento ali, né? Que aconteceu, já não era mais... Não era o pai dele, somente o pai dele desaparecido, né? Eram vários pais, eram várias famílias, né? E a luta de Eunice ratificou isso, né? Isso, Uma advogada de causa, etc. Eu acredito que acho que não vai ter deve ter alguma questão que aborde. Eu gostaria muito também. Eu gostaria disso. Acredito que tenha, né? Mas eu gostaria muito que tivesse uma questão. Mas você gostaria como professora que falou disso ou não, leitora?
como leitora. Como professora, eu quero melhor para os meus alunos, então eu queria que fosse uma de conectivo, uma de figura de linguagem, uma coisa relacionada, assim, um aspecto mais fácil. Mas como leitora, eu acho esse aspecto né, porque eu acho que já dá para fazer um intertexto aí com história, né? Então eu gosto dessas questões mais complexas, então sobre a memória do coletivo, a memória individual, que não é só a família Paiva, né, que foi acometida por aquilo. E eu gosto desse processo. Qual o momento ali que, né, não é mais ele como, né? Porque a gente tem que ver o aspecto de Marcelo. Eu falei isso nas aulas no Café Literário, né? Marcelo filho, o Marcelo pai, ele menciona sobre o filho, o Marcelo cidadão, né, questionador ali também, que fez esse livro para que não caia no esquecimento do processo, tudo que a família passou. Então, eu acredito que sobre esse aspecto da memória. Um debate. É muito amplo, né? Muito amplo. De todos os livros do Ezequiel que você lembra, Eu falo você coloca isso aqui em que lugar na sua nota? 1 a 10. de 1 a 10? Foram muitos, né? Foram muitos. 1 a 10. 7 pra cima muito assim, bom. Você gostou da escolha. Você não tá julgando o livro. Tô falando assim, Escolha. de ser escolhido ele. É comum a UERJ colocar um livro mais atual do primeiro EQ, né? Então, assim, eu falo, gente, a gente não pode reclamar de Ainda Estou Aqui. Já teve Camões. Então, assim, então você pode imaginar a profundidade que é você estudar Camões para uma prova da UERJ. Mas a gente já teve Clarice, né? Que foi um conto que pegou todo mundo de surpresa, né? Que foi Amor. Foi ano passado, né? Ano passado, Senhora. Maravilhosa. Mas assim, por se aproximar demais, tá muito recente, eu acho que foi muito acertada essa história, né? Essa escolha. E eu daria, assim, 10. 10. Ó, 10, viu? 10, não? Assim, dá para fazer muitas questões interdisciplinar. Eu acho que tem uma abordagem muito grande. Tem aluno que vai achar, mas é ruim. Dá para abrir muito o leque. Acho que a Mas instituição teve a sensibilidade de deixar o público a escolha, aproveitando um contexto de visibilidade para que o tema pudesse... A gente chama isso de história pública, né? Quer dizer, o vestibular, ele atende ao que o samba enredo faz, ao que uma exposição fotográfica vai fazer, que é o que? É você, não só pelo meio acadêmico, permitir o conhecimento. Então, olha quanta gente, num processo acadêmico, mas está lendo um livro de literatura, né? Para se preparar e como é que esse tema está agudo. tem uma aluna que falou assim, nossa, eu gostei tanto do jeito que ele escreve que eu vou ler o outro livro dele, Felizano assim Velho. também. Eu tô só esperando a UERJ acabar. Eu falei, nossa, que bom. Tô só esperando a UERJ. Ela falou assim, ela foi uma aluna que não leu os anexos. Eu falei, não, você volta e leia, porque ele tá ali por algum motivo. Ela voltou, obediente, e leu. Aí ela falou, eu gostei tanto do jeito que ele escreve que eu vou ler o outro livro dele. Aí você vê como que é, né? Porque se aproxima muito o jeito, né, do que ele escreve, não é rebuscado. Eu tô torcendo por um A, porque o segundo EQ é cortiço, né? Muito clássico, né? É um clássico, né? Tão bom quanto, mas é outro estilo. Então, assim, é papo para outro podcast. Antes né? da gente terminar, queria lembrar a galera que tem uma grande possibilidade da questão da Terra cair, porque um dos livros era Torturado. E porque na redação fui escolhendo um livro que debate muito demagogia na política e que envolve também a questão do interior e essa relação do poder que a Terra tem no Brasil. Então, independente do livro, ficar muito de olho nessa perspectiva da relação entre poder, demagogia, uso do discurso, uso da linguagem. É uma ditadura que mente, é uma ditadura que oculta, chama de desaparecido quem morreu, não fala a verdade, nega, depois procura o pacto de esquecimento com a anistia. Então, assim, o papel da linguagem, do discurso é um ponto forte, e essa questão da terra no Brasil, que não está ali como central, é uma questão para ficar de olho também, porque é uma coisa muito específica. O Sebastião Salgado, por exemplo, tem uma das grandes obras dele, né? Tem Gênesis e Êxodos, que vai tratar dessa questão do trabalhador rural, da realidade da terra e tal. A gente sempre fecha aqui com uma bate-bola, uma parada bem papá, não pode pensar muito. O nosso tema é o livro, né? Nosso protagonista é a obra. Você gosta mais de falar o personagem ou a personagem? A personagem. A personagem. Então tá legal. Mas... Então vamos lá. Eu vou falar uma palavra e vocês têm que complementar com uma frase. Ai, meu Deus. Beleza? Ok? Aquela Tá coisa bom. assim, cor rosa, sabe? Azul, Ai, Né? branco. Fácil. Beleza? Sabe a dedanha? Sabe...
Objeto. Só que agora Eu no nunca livro. ganhei nesse jogo de desenho. Então, mas quem vai ganhar é a galera que tá estudando aqui. Vamos lá. Preparadas? Acho que sim. Então, vamos lá. Vou começar com a Manu. Roda pra Ana e Marcela. Depois volta a Marcela. A gente vai fazer 3 vezes, beleza? Tá. Show de bola. Nosso jogo vai pro Instagram, hein? Nosso jogo tem que ir pro Instagram. Pra ver. Se fosse você, o que você responderia? Tem que ir lá nos comentários, né? Tô muito instagreiro, não tô? Tá. Caraca. Tá muito- Vamos lá. É Muito mídia. criativo, né? Tá preparada? Acho que tô. Então vamos lá. O livro em um sentimento. Releitura. Resistência, certo? É seu sentimento. Paixão. Paixão. Beleza. Releitura, resistência, Paixão. paixão. Muito bem. Um momento que deu vontade de voltar no tempo e abraçar alguém do livro. Um momento da obra que você parou de ler e queria estar ali e falar, não fica assim. Quando ele tá. Ixi, Vai? é uma frase. Quando ele tá descobrindo que ele tava estudando e quando ele se dá que o que ele tava estudando era o que o pai dele sofreu. Que ele fica, ai meu Deus, tadinho, tadinho. Seria essa parte. Ai, aquela cena na mesa do jantar, que todos eles finalmente conseguem conversar sobre o que aconteceu, é de quebrar o coração. É você soltar o que tá engolido por tantos anos e que você se forçou a engolir pra se manter firme dentro de um regime, né? Você imaginou ali? É tenso, assim, é tenso. Porque, assim, é pensar dos meus avós que viveram nisso também, né? E que tem suas histórias com o que viveu, então é difícil. Eu queria estar na cena onde a Eunice vê a reportagem, aponta para a TV, ela tá com o neto no colo, e faz lembrar o marido, e ela não balbucia, e ela fala tadinho, 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 né? O que relata o que foi feito com o Rubens, né? Aí eu queria estar naquela cena ali que os filhos perceberam que ela estava ali, né? Ela ainda que a tá TV, na obra é falado, né? Que ela não via TV. Na casa deles eles não viam TV, mas a TV era um chiclete do cérebro. Então a TV acalmava ela. Mas ela não estava ali vendo TV. Naquele momento ela estava ali. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ela aponta a TV, aponta na reportagem. Acho que essa cena é uma cena assim. Dolorida. É dolorida. Caramba. E você? Um trecho? Nossa. O trecho que ele comenta que o luto na casa, cada um teve o seu momento de enterrar o meu pai. Porque isso me remeteu à vida da gente, né? No geral. Cada um tem seu tempo para tudo. Cada um tem seu tempo de aceitar o término de um relacionamento. Cada um tem seu tempo de entender o seu momento real, de ter condição de disputar uma vaga no vestibular. Cada um tem seu tempo de compreender que precisa melhorar como pessoa para sua vida seguir, não estagnar, para você tratar pessoas melhores, para você não ser uma pessoa que está trazendo tanta negatividade. Então, assim, aquilo foi supra-sumo não da ditadura, e não do que a ditadura fez, mas do que é viver, sabe? As relações são isso. Cada um, mesmo que às vezes o seu tempo seja atrasado. Porque essa frase, cada um tem seu tempo, tudo bem. Mas tem coisas que tem tempo. E que se você espera muito, você não vai respeitar algumas coisas que você precisa respeitar, que é o outro. O sentimento do outro, o seu direito. Então aquilo me parou para eu pensar sobre o assunto, mas sobre nossa vida, assim, né? Quais foram os meus lutos? Quais eu ainda não resolvi? Quais foram os meus enterros, né? Quais foram os meus enterros? Quais ainda não foram. Exatamente. Exato. Profundamente. E a última rodada, uma mensagem para a galera em relação à prova, em relação ao domingo, em relação ao que você quiser. Então, espero, assim, de coração, que eles consigam, né, fazer com tranquilidade, porque quem leu, quem estudou, quem fez os simulados, quem ouviu os professores nas próprias aulas ou atrás da gente nos corredores pedindo ajuda nas questões, eu acho que estarão preparados. Agora é segurar a ansiedade, segurar o coração, respirar fundo
questões que travam, porque se fosse fácil, seria fácil para todo mundo. A UERJ não é uma prova fácil, mas também não é capciosa, né? A gente vai preparado para o que vai encontrar. A gente não é uma caixa de Pandora, eu sempre falo isso, não é. A gente vai preparado. Então, mesmo assim, não é conter as emoções, mas estar calmo para conseguir ler e interpretar o que está sendo pedido. Porque ele vai, né, exigir o máximo da sua atenção. Então, a gente está preparado. Vocês estão preparadas, né? A gente viu que vocês leram, interpretaram, sabe, trecho, livros marcados. Então, a gente sabe que vocês se prepararam. Agora, conter mesmo, né, o nervosismo, que é normal. É como a Ana falou, eu vou fazer a primeira vez de verdade. Não sou treineira. Vou fazer de verdade. Então, assim, a gente fazer mesmo, deixar um pouquinho o nervosismo guardadinho aqui, se acalmar um pouco e saber que preparado vocês estão. A técnica, né? Precisa de técnica. Lembrar todas as questões. Opa, não tá vindo. Calma, respira, vamos de novo, vamos ler, vamos entender o detalhe do enunciado. É uma prova pequena para o que a gente se acostumou. Ela não é pequena, 60 questões é muita coisa. Mas a gente se acostumou numa loucura de 90 em redação, então você tem 60. Lidar com isso, lidar com o tempo, lidar com esse processo, fazer de boa, né? E você, qual mensagem você queria deixar para a galera do pré que tá lá com você, no dia a dia, né? Que vai te zoar dizendo que você tá famosinha. Já tô até vendo. Falar que você tá Ainda não, mas eu já tô vendo que Vamos vamos falar. famosinha. Então, qual mensagem você vai deixar para aquela galera lá? Acho que seria principalmente para quando chegar no dia, não deixar a ansiedade paralisar. Porque a UERJ é uma prova que deixa a gente fazer, então o tempo é super tranquilo, você consegue sim fazer as 60 questões vendo todas. E não deixar a ansiedade na hora assim. Eu lembro que ano passado eu fui fazer, eu acho que eu fiquei os primeiros 30 minutos tão ansiosa que eu tava assim na cadeira, dura. Então assim, dá aquele respirada, calma, dá tempo. E se não for agora, não é o fim do mundo, tem outra prova, tem ano que vem. Tem sim o tempo, tem essa cobrança, mas não é o fim do mundo. Então não deixar a ansiedade tomar conta e paralisar no dia. Tá se sentindo mais preparada esse ano? Ah, eu tô. Eu tô um pouquinho mais calma. Claro que nervosa, mas... Acha que teve mais direcionamento? Sim. Acredito sim. Top. Você, Aninha, qual é a mensagem para sua galera, né? Seus fãs, Ah, muitos, tenho muitos. muitos fãs, terceirão. Fala aí, qual a mensagem para aquela galera? Assim, palavras que talvez até eu precise ouvir, né? Talvez eu até um pouco repetitiva, assim, eu acho que a tranquilidade é essencial, por mais que muito desafiadora, assim, não tem como estar tranquila para uma oportunidade que pode definir o seu futuro, mas não é só isso, né? Existem muitos outros caminhos. Mas é isso, estudar, o estudo já foi feito, que foi feito, já foi feito, não tem como mudar. É seguir em frente, fazer com confiança, dar o seu melhor, que é isso que meus pais sempre falam, dar o seu melhor, dar o que você pode, que o resultado vem depois. E é isso que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, e aí a gente vê o resto depois. Tem que estar tranquila. É isso. Eu queria agradecer a vocês, mas agradecer também ao Marcelo, né? Que deixou a obra pra gente. Uma obra maravilhosa. Obrigada por ter escrito, né? Ó, e uma dica para vocês que depois que passarem o UERJ, tirarem o A, aí não vai ter outro livro para se debruçar, poder ler Marcelo Rubens Paiva no Feliz Ano Velho, que é uma obra também tão boa quanto Ainda Estou Aqui. Viu? A dica é essa. E lembrar cada um que, assim, esses fantasmas, eles estão aí ainda, tá, gente? Então, assim, aproveita a coragem do Marcelo, a coragem da Eunice, a coragem dessa família, dessa trajetória. Porque se cada família dessa corajosa tivesse optado pelo silêncio, o conceito de assassinato ele teria sido muito menos desbravado e a gente estaria com uma mentira no lugar da verdade. Davi que está aqui, né, trabalhando com a gente no podcast, fez história e sabe disso. História não é relativa, não. As narrativas sobre a história podem mudar, as formas de narrar podem mudar, o interesse dos sujeitos narradores podem narrar, mas o fato histórico ele é concreto. Ele é concreto. E essas histórias elas precisam ser conhecidas, como da escravidão, porque não são só sobre nomes, datas, são sobre dores, problemas, heranças, e a gente tem muita coisa aí para lidar ainda hoje, né? Então a gratidão
pela obra e pela maneira como ela pode engajar tanta gente no Rio de Janeiro que fez essa prova domingo. E esse foi o nosso papo, tá? Para vocês. Tomara que ajude de alguma forma, reforce coisas, né? E que vocês possam fazer uma boa prova, porque a ideia do podcast é pra gente dividir esse momento aqui com referências, tá bom? Meninas, obrigado. Obrigada. Gostei. Top, amei, então tá amei. bom. Show de bola, ó. Beijo pra Tchau. vocês. E Tchau. prepara que o próximo é nível 200% de importante. Não vou adiantar não, mas teremos um podcast aí feito por mulheres para debater uma questão central das nossas crianças e adolescentes na escola atualmente, em qualquer escola desse país. Então vamos lá. Beijo, até! Tchau.